Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Seguimos na nossa leitura no livro de Gênesis, hoje no capítulo 33, e como sempre vou ler na Nova Versão Internacional. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: "Quem são estes?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus concedeu ao teu servo." Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: "O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho?" "Ser bem recebido por ti, meu senhor", respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: "Eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito." Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: "Vamos seguir em frente, eu o acompanharei." Jacó, porém, lhe disse: "Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir." Esaú sugeriu: "Permita-me então deixar alguns homens com você." Jacó perguntou: "Mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente." Naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Não deixa de ser emocionante aquilo que nós estamos vendo nessa narrativa. O encontro, depois de 20 anos, de dois irmãos que se separaram de uma forma tão abrupta, tão violenta, um fugindo do outro, um querendo matar o outro, mas depois de 20 anos, depois de tudo o que aconteceu, a graça de Deus agiu tanto em Jacó como também em Esaú para que esse encontro pudesse ser um encontro de reconciliação. Jacó vê Esaú chegando e, com todo o seu exército, Esaú estava lá com seus 400 homens, e Jacó divide a sua família em 3. Primeiro estava lá a Zilpa e a Bila com seus filhos, depois um pouquinho atrás Lia e seus filhos, e depois Raquel e José. Esse Jacó, que fez que todo mundo fosse primeiro do que ele, no capítulo anterior, agora ele toma a dianteira e vai lá para se apresentar diante de Esaú. O versículo 3 diz: "Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes." O numeral 7 aí está aí para nos dizer que é um grau máximo de humilhação. Além disso, Jacó chama Esaú de Senhor e Jacó refere-se a si mesmo como servo. São marcas daquilo que Deus havia feito durante todos esses anos, humilhando o orgulho de Jacó. Agora, humilhado, ele vai lá e tem esse encontro. E de maneira inesperada, no versículo 4,
Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Você imagina a intensidade desse momento de reconciliação. Quando Esaú olhou para Jacó e quando Jacó olhou para Esaú, todas as pendências antigas foram como que momentaneamente esquecidas. Voltou o saudosismo, eles se abraçaram e aquele momento foi um momento de reconciliação. Esaú conheceu todos os familiares, as esposas e os filhos de Jacó e também recebeu de Jacó um generoso presente que no primeiro momento Esaú tentou de alguma maneira não receber, mas ele acabou recebendo. E nós vemos aqui que Jacó, ele trata o seu irmão de uma forma muito especial. Ao entregar os presentes que Jacó havia preparado para Esaú, ele diz lá no versículo 10, não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Não quer dizer que Esaú se parecia fisicamente com Deus, mas na cabeça de Jacó, aquele ato de benevolência, de graça, refletia o ato de graça de Deus. Ou seja, Esaú estava acolhendo de forma generosa, de uma maneira que Jacó mesmo não merecia ser recebido. Afinal de contas, quem prejudicou Esaú foi o próprio Jacó. Mas veja, olha só a mudança agora, focando a atenção em Esaú. Lá atrás, quando acontece toda a crise familiar, Esaú está com sangue nos olhos. Ele quer matar Jacó, só contando os dias para o seu pai Isaque morrer. 20 anos se passaram. Muita coisa deve ter acontecido também para Esaú, embora o texto não nos narre. Ele simplesmente perdoa, ele se reconcilia com seu irmão. Ele oferece ao seu irmão perdão e reconciliação. Quem disse que também nós não podemos aprender com Esaú? Aqui, ambos os irmãos, Esaú e Jacó, eles expressam diante de nós uma cena tão maravilhosa de reconciliação, de alguma maneira você superar as dores e os traumas familiares passados e decretar um novo início. Esaú insiste em acompanhar Jacó, mas Jacó, dando desculpa das suas crianças, das ovelhas, do seu rebanho, vai um pouquinho mais devagar. Enquanto Esaú volta para a sua cidade Seir, Jacó toma o rumo para Canaã, mas para outra cidade, para a cidade de Sucote, e de lá ele chega em Siquém, chegando finalmente nos seus domínios, os domínios do seu pai Isaque, a terra prometida. E lá ele adora ao Senhor. Diz lá no versículo 20, edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. El Elohe Israel significa Deus, o Deus de Israel. Veja só como a forma de Jacó se referir a esse Deus é diferente. Antes ele se referia a Deus como Deus de seu pai, como Deus de Abraão, mas agora é o seu Deus. Lembra da experiência que Jacó teve lá no Val de Jaboque com o Senhor? Essa experiência moldou Jacó decisivamente. Aquele Deus que estava lá longe nas suas visões, que havia feito uma promessa para ele, mas que Jacó estava temeroso em ver se isso ia acontecer ou não agora. Vê que realmente o Senhor está acompanhando ele, cuidando dele, livrando até da mais terrível preocupação, que era, na verdade, encontrar-se com o seu irmão Esaú. Agora que está tudo resolvido, que Jacó percebe que a mão do Senhor fizera tudo aquilo, ele reconhece o Deus de Israel. Levantou um altar e, como Abraão, adorou ao Senhor, marcando seu retorno à terra prometida. Que lindo é nós vermos uma história de reconciliação, uma história de perdão. É muito importante nós nos atentarmos que tudo isso foi fomentado pela ação de Deus, tanto no moldar da vida de Jacó, como também na própria vida de Esaú.
Da mesma maneira que Labão não fez o mal porque Deus havia aparecido para Labão, impedindo Labão de fazer qualquer tipo de ameaça contra Jacó, Deus também transformou aquele coração empedernido de Esaú, cheio de raiva e de rancor, em um Esaú diferente, que é capaz de, depois de 20 anos, abraçar fortemente o seu irmão Jacó, aquele que o defraudou, chorar com ele, reconciliar-se com ele. Nós também somos chamados a viver, dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos, níveis de reconciliação. Aliás, nós deveríamos ser os que mais entendem sobre reconciliação, porque Cristo Jesus nos reconciliou com o Deus Pai, e a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para sermos embaixadores dessa reconciliação. Isso não pode ser apenas discurso, mas deve ser aquilo que a gente vive dentro de todos os nossos âmbitos de relacionamento social, fraternal, de irmandade na igreja. Não há nada melhor do que a união e a reconciliação de duas pessoas que antes estavam vivendo em pé de guerra, mas que agora, pela graça de Deus, conseguem viver um grau razoável e mínimo de paz. Deus, Ele quer fazer essa obra também no nosso meio. Da mesma maneira que Deus mesmo fomentou o perdão e a reconciliação de Isaac e Esaú, Deus também quer atingir aqueles relacionamentos que você tem, que são turbulentos, problemáticos. Quem sabe isso tem tirado a sua paz interior. Coloque diante do Senhor. Deixe-se moldar pela graça de Deus. Esteja aberto a perdoar. Esteja aberto a se humilhar e pedir perdão, porque aquele ato de se prostrar 7 vezes é um ato de humilhação, mas também uma expressão de perdão. Quando nós pedimos perdão, nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Quando nós perdoamos, nós também fazemos aquilo que Jesus fez, que foi perdoar os nossos pecados. Deus, Ele quer fazer parte mesmo das situações mais comuns dentro do nosso cotidiano, mas fazer parte no sentido de transformar a nossa vida e tornar a nossa vida um grande pilar, uma coluna de testemunho da sua graça para todas as pessoas. Que história sensacional! A restauração do relacionamento entre Esaú e Jacó, Jacó e Esaú. Que Deus possa sempre nos conceder essa graça, a graça da reconciliação. Fique com Deus, nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.